E se eu te dissesse que a ferramenta agrícola mais poderosa já inventada não é vendida na Home Depot, provavelmente ela está no seu container de reciclagem agora mesmo. Isto é apenas um pedaço de papelão. E a indústria de 12 bilhões de dólares em ferramentas de jardim está aterrorizada com a possibilidade de você descobrir o que ele realmente faz. Cada primavera, milhões de pessoas repetem o mesmo ritual. Arrancam a grama, cavam o solo, alugam máquinas barulhentas, gastam dinheiro com fertilizantes herbicidas e combustível. No fim, ficam com um solo compactado seco e dependente de manutenção constante. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. A natureza nunca cava. A natureza empilha. Cada vez que você enfia uma pá no chão ou passa uma moto enxada, você não está ajudando o solo. Está cometendo uma massacre. Redes inteiras de fungos micorrízicos, algumas com décadas de idade, são destruídas em segundos. Minhocas são cortadas ao meio. Estruturas naturais que retêm água e nutrientes são quebradas. O resultado não é um solo vivo, é um pó morto que precisa ser corrigido artificialmente. Foi observando uma floresta que essa lógica começou a ruir. No início da década de 1990, uma jardineira chamada Patrícia Lanza fez uma pergunta simples: por que florestas têm solos ricos, escuros e cheios de vida, mesmo sem ninguém cavar ou fertilizar? A resposta estava à vista. Folhas caem, galhos se acumulam, camadas se formam. Nada é arrancado. A natureza não cava, a natureza empilha. Patrícia decidiu copiar exatamente isso. Em vez de arrancar o gramado, ela o cobriu. Camadas sucessivas de papelão, restos de cozinha, folhas secas e matéria orgânica. O papelão não era lixo, era tecnologia. O papelão bloqueia a luz, interrompendo o crescimento da grama sem arrancá-la. Ao mesmo tempo, mantém a umidade, estabiliza a temperatura e se decompõe lentamente. Minhocas são atraídas imediatamente. E aqui está o detalhe que a indústria odeia. As minhocas são viciadas em papelão. O adesivo usado no papelão comum é feito à base de amido. Para as minhocas, isso é alimento puro. Elas consomem o papelão, puxam matéria orgânica para dentro do solo e araram o terreno 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente de graça, enquanto você dorme. Esse processo cria canais naturais que aumentam a infiltração de água, melhoram a oxigenação e transportam nutrientes para camadas profundas. Estudos de solo mostram que áreas cobertas com matéria orgânica contínua podem aumentar a retenção de água em até 50% e elevar o teor de matéria orgânica em mais de 30%, em comparação com solos revolvidos. Patrícia chamou isso de jardinagem lasanha. Não há máquinas, não há combustível, não há compras recorrentes, apenas empilhar e esperar. Em poucas semanas, o que antes era grama compactada começa a se transformar em solo escuro, macio e vivo. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se esse método funciona melhor, se é mais barato, se exige menos trabalho, por que ninguém nos ensinou isso? Para entender por que o método preguiçoso funciona tão bem, é preciso olhar para o que acontece embaixo do solo. Um solo saudável não é apenas terra. É um ecossistema vivo composto por fungos, bactérias, protozoários, insetos e minhocas trabalhando em conjunto. Quando você cava, esse sistema entra em colapso. Redes de fungos micorrízicos, algumas com dezenas de metros de extensão, são rasgadas instantaneamente. Esses fungos são responsáveis por transportar fósforo, nitrogênio e micronutrientes diretamente para as raízes das plantas em troca de açúcares. Estudos mostram que plantas conectadas a micorrizas podem absorver até 700% mais fósforo do que plantas isoladas. Cada golpe de pá quebra essa rede invisível. Além disso, a aração expõe matéria orgânica ao oxigênio em excesso, acelerando a decomposição e liberando carbono para a atmosfera. O solo perde estrutura, compacta-se novamente com a chuva e exige mais intervenção. É um ciclo vicioso. O papelão interrompe esse ciclo. Quando colocado diretamente sobre a grama, ele bloqueia a luz solar, interrompendo a fotossíntese sem arrancar as raízes.
A grama morre no lugar, tornando-se alimento. Ao mesmo tempo, o papelão cria um microclima úmido e estável ideal para a atividade biológica. É nesse ambiente que as minhocas entram em ação. As minhocas são viciadas em papelão. O adesivo à base de amido presente no papelão comum serve como fonte imediata de energia. As minhocas consomem o material, arrastam resíduos vegetais para o interior do solo e excretam humus rico em nutrientes. Um único verme pode processar seu próprio peso em matéria orgânica por dia. Enquanto máquinas trabalham algumas horas por semana, minhocas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem combustível, sem manutenção e sem custo. Pesquisas em ciência do solo indicam que áreas com cobertura orgânica contínua apresentam aumento significativo de porosidade. Isso significa melhor infiltração de água e menor escorrimento superficial. Em termos práticos, solos cobertos com papelão e matéria orgânica podem reter até 50% mais água, reduzindo drasticamente a necessidade de irrigação. Outro efeito crítico é a temperatura. Pilhas de matéria orgânica sob papelão podem atingir temperaturas internas de até 140 graus. Fahrenheit, cerca de 60 graus Celsius, durante a decomposição ativa. Esse calor é suficiente para eliminar sementes indesejadas e patógenos, sem danificar a vida profunda do solo. Diferente da solarização com plástico, o calor aqui é gerado biologicamente. Esse processo também favorece bactérias benéficas que fixam nitrogênio e decompõem lignina e celulose. O resultado é um solo escuro com cheiro de floresta rico em agregados estáveis, que não se desfazem ao primeiro contato com a água. A comparação com a aração tradicional é direta. Estudos comparativos mostram que solos revolvidos perdem matéria orgânica de forma contínua, enquanto sistemas de no-dig acumulam carbono ao longo do tempo. Em algumas medições, a diferença chega a 30% mais matéria orgânica após poucos anos. A natureza não cava, a natureza empilha. Esse princípio simples explica por que florestas sem fertilizantes e sem máquinas produzem solos férteis há milhares de anos. O método do papelão não é inovação futurista. É imitação precisa de um processo antigo. E isso incomoda profundamente um modelo agrícola baseado em máquinas, combustíveis e produtos. Porque quando a biologia faz o trabalho sozinha, não há nada para vender. Quando comparamos os dois métodos lado a lado, a diferença deixa de ser filosófica e se torna brutalmente prática. De um lado, o método tradicional, arrancar grama, cavar, quebrar torrões, nivelar, corrigir o solo, irrigar excessivamente e repetir o processo a cada estação. Do outro, o método preguiçoso, cobrir, empilhar e esperar. Em termos de tempo, a diferença é imediata. Preparar um canteiro tradicional de tamanho médio pode exigir 6 a 8 horas de trabalho físico intenso, especialmente em solos compactados. O método do papelão exige em média 1 a 2 horas para o mesmo espaço. Não há escavação. Não há esforço repetitivo. Não há desgaste físico significativo. Em termos de custo, a discrepância é ainda maior. Ferramentas manuais, combustível para máquinas, aluguel de moto-enxadas, corretivos de solo, fertilizantes e herbicidas facilmente ultrapassam $1.000 ao longo de uma temporada. O método do papelão utiliza materiais que normalmente seriam descartados: caixas de papelão, restos de cozinha, folhas secas, aparas de jardim. O custo real é próximo de zero. Essa diferença econômica não é acidental. Ela reflete dois modelos opostos. O modelo tradicional depende de insumos externos contínuos. O método no-dig depende de processos biológicos internos. Um exige compras recorrentes, o outro exige paciência. E aqui está o ponto que raramente é mencionado. Cada vez que você cava, você cria um problema que precisará ser corrigido depois. O solo perde estrutura. A água escorre. As plantas sofrem estresse. O ciclo recomeça. Já o método de empilhamento melhora a estrutura a cada estação. O solo fica mais estável, mais escuro, mais vivo com o tempo. Esse acúmulo de benefícios cria um efeito composto.
No segundo ano, o trabalho diminui ainda mais. No terceiro, praticamente desaparece. Enquanto isso, métodos tradicionais exigem o mesmo esforço pesado ano após ano. É por isso que o método é chamado de preguiçoso. Não porque produza menos, mas porque elimina trabalho desnecessário. Ele troca força bruta por compreensão ecológica. Cada vez que você enfia uma pá no chão, você não está ajudando o solo. Está cometendo uma massacre. Essa frase soa exagerada até que você observe o que acontece após a escavação. Minhocas cortadas, túneis colapsados, redes fúngicas interrompidas. O solo precisa de meses para se recuperar de um único evento de aração. O método no-dig evita esse trauma completamente. Outro fator crítico é a água. Sistemas tradicionais exigem irrigação frequente, porque o solo revolvido perde capacidade de retenção. Já canteiros cobertos com papelão e matéria orgânica mantêm umidade por muito mais tempo. Em testes comparativos, a necessidade de irrigação pode cair em 30% a 50%, dependendo do clima. Isso significa menos tempo regando menos custo e maior resiliência em períodos de seca. Em um mundo cada vez mais instável climaticamente, essa diferença não é trivial. A escolha entre cavar e empilhar não é apenas técnica. É uma escolha entre dois paradigmas. Um vê o solo como algo inerte que precisa ser corrigido. O outro o vê como um organismo que precisa ser alimentado. A natureza não cava. A natureza empilha. Essa lógica simples explica por que florestas prosperam sem intervenção humana. E quando você aplica o mesmo princípio ao seu quintal, o resultado não é apenas um jardim melhor. É um sistema que trabalha a seu favor. E isso nos leva à próxima camada da história. Porque quando um método elimina trabalho, custo e dependência, ele inevitavelmente entra em conflito com indústrias construídas exatamente sobre esses três elementos. Existe um detalhe raramente discutido sobre jardinagem moderna: ela foi transformada em consumo. Não se vende apenas sementes ou plantas. Vende-se esforço. Vende-se a ideia de que, para ter um solo saudável, você precisa trabalhar mais, cavar mais fundo e comprar mais ferramentas. Esse modelo não surgiu por acaso. A indústria de ferramentas de jardim movimenta cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Moto-enxadas pás reforçadas, sopradores, trituradores, fertilizantes, corretivos e aditivos. Cada produto promete facilitar o trabalho, mas juntos eles sustentam um sistema que depende da repetição do esforço. Home Depot ganha dinheiro quando você compra uma moto-enxada. Não ganha nada quando você usa uma caixa velha da Amazon. Essa frase resume o conflito com precisão desconfortável. O método do papelão elimina a necessidade de grande parte dessas compras. Não porque seja radical, mas porque remove a causa do problema. Se você não cava, não compacta. Se não compacta, não precisa corrigir. O método tradicional cria trabalho para depois vender soluções. O método preguiçoso elimina o trabalho antes mesmo de ele existir. Isso explica por que esse tipo de abordagem raramente aparece em cursos pagos manuais, comerciais ou campanhas patrocinadas. Não há margem, não há upsell, não há fidelização baseada em compra recorrente. Além disso, existe um fator psicológico poderoso. Trabalho pesado cria uma sensação de merecimento. Se foi difícil, deve ser correto. Essa lógica é explorada inconscientemente pelo marketing. Jardins bons são associados a suor, dor nas costas e ferramentas caras. O método no-dig quebra essa narrativa. Ele sugere que esforço excessivo não é virtude. É erro de abordagem. Para muitos, essa ideia é mais ameaçadora do que qualquer dado científico. Cada vez que você cava, você não está ajudando o solo. Está cometendo uma massacre. Essa frase incomoda porque desafia décadas de aprendizado cultural. Pessoas foram ensinadas que cavar é sinônimo de cuidado. Questionar isso soa quase herético. Mas a biologia não responde à tradição, ela responde a processos. Outro ponto sensível é a escala. Ferramentas são projetadas para uso frequente. Métodos que funcionam melhor com o tempo, exigindo menos intervenção a cada ano, não são interessantes comercialmente. Um cliente satisfeito que não volta
é um problema para qualquer negócio baseado em volume. O método do papelão cria exatamente esse tipo de cliente. Após a instalação inicial, o sistema se mantém. O solo melhora. As plantas prosperam. O trabalho diminui. O consumo cai. E isso não afeta apenas lojas de ferramentas, afeta toda uma cadeia de produtos associados à correção de solos degradados, fertilizantes, condicionadores, pesticidas. Tudo isso perde relevância quando o solo volta a funcionar como um ecossistema. A reação do sistema não precisa ser explícita. Não é necessário proibir o método. Basta não promovê-lo. Basta mantê-lo fora do discurso dominante. Bastam algumas piadas sobre jardinagem preguiçosa para deslegitimar a ideia. Mas silenciosamente o método continua se espalhando. Jardineiros amadores, agricultores urbanos e comunidades de permacultura adotam a abordagem porque ela funciona. Não por ideologia, mas por resultados. A natureza não cava, a natureza empilha. Essa verdade simples não gera lucro direto, mas gera solos saudáveis, menos trabalho e mais autonomia. E quando uma solução entrega tudo isso sem custo, ela inevitavelmente entra em conflito com indústrias construídas para vender o contrário. Isso prepara o terreno para a próxima etapa. Porque quando o dinheiro deixa de ser o principal motor, o foco volta para o que realmente importa: o solo, o tempo e a vida que emerge quando paramos de lutar contra processos naturais. A maioria das técnicas de jardinagem é avaliada em semanas. O método do papelão precisa ser avaliado em anos. É aí que sua força real aparece. Enquanto sistemas baseados em escavação exigem manutenção constante, o sistema no-dig melhora com o tempo, quase sem intervenção adicional. Após o primeiro ano, a diferença já é visível. O solo torna-se mais escuro, mais macio e mais estável. Após 2 ou 3 anos, a transformação é estrutural. Agregados do solo passam a resistir à erosão. A infiltração de água aumenta de forma consistente. As raízes exploram camadas mais profundas sem resistência mecânica. Estudos de longo prazo em agricultura de conservação mostram que sistemas sem revolvimento podem aumentar o carbono orgânico do solo em 0,3 a 1 tonelada por hectare por ano, dependendo do clima e do manejo. Isso não é apenas bom para plantas, é um dos mecanismos mais eficazes de sequestro de carbono disponíveis hoje. O impacto na água é igualmente crítico. Solos cobertos com matéria orgânica contínua apresentam maior capacidade de absorver chuvas intensas. Em eventos extremos, a diferença entre solo coberto e solo revolvido pode significar 0 escoamento superficial versus perda significativa de nutrientes. Em períodos de seca, esses solos mantêm umidade por mais tempo, reduzindo o estresse hídrico das plantas. Em termos práticos, jardineiros que adotam o método no-dig relatam reduções de 30 a 50% na necessidade de irrigação após poucos anos. Isso não é eficiência marginal. É mudança de paradigma. Outro efeito importante é a resiliência biológica. Sistemas não-dig favorecem uma diversidade maior de micro-organismos. Essa diversidade funciona como seguro ecológico. Quando uma praga ou doença surge, há maior probabilidade de existir um organismo que limite sua expansão. Em solos revolvidos e empobrecidos, esse equilíbrio não existe. Essa resiliência torna-se especialmente valiosa em um contexto de instabilidade climática. Ondas de calor, chuvas intensas e secas prolongadas são desafios crescentes. Métodos que dependem de intervenção constante tornam-se frágeis. Métodos que fortalecem processos naturais tornam-se mais robustos. Cada vez que você cava, você reinicia o sistema do zero. Cada vez que você empilha, você constrói sobre o que já existe. Essa diferença explica por que florestas resistem a extremos climáticos muito melhor do que campos agrícolas intensivos. O método do papelão aproxima o jardim desse modelo florestal sem exigir conhecimento técnico avançado. Do ponto de vista econômico, os benefícios acumulados são claros. Menos compras, menos tempo de trabalho, menos água, menos insumos. O custo inicial é praticamente nulo.
O retorno cresce a cada estação. Ainda assim, esses dados raramente são destaque em materiais promocionais. Eles não vendem ferramentas, não vendem produtos químicos, não vendem soluções rápidas, vendem paciência. E paciência não é um bom produto. Mas para quem pratica a recompensa é evidente. Após alguns anos, o jardim passa a exigir apenas manutenção leve. A maior parte do trabalho pesado desaparece. O sistema se autorregula. A biologia faz o que sempre fez desde que não seja interrompida. A natureza não cava, a natureza empilha. Essa verdade simples ganha peso quando confirmada por dados de longo prazo. Não é filosofia, é resultado mensurável. E quando uma técnica entrega resultados crescentes sem custos crescentes, ela inevitavelmente entra em conflito com modelos baseados em consumo contínuo. Isso nos leva ao encerramento. Porque depois de anos observando o solo melhorar sozinho, a pergunta deixa de ser: isso funciona? A pergunta passa a ser: por que continuamos fazendo o contrário? No final, este método não é apenas uma técnica de jardinagem. É uma mudança de mentalidade. Durante décadas fomos ensinados que o solo é um problema a ser corrigido, algo inerte, que precisa ser quebrado, misturado e forçado a produzir. Cada pá, cada máquina, cada produto reforça essa ideia. Mas a biologia conta outra história. Solos férteis não são criados pela força. São construídos pela continuidade, pela acumulação lenta de matéria orgânica, pela cooperação invisível entre fungos, bactérias, insetos e minhocas. Quando você para de cavar, você não está sendo preguiçoso. Está permitindo que um sistema extremamente eficiente volte a funcionar. Cada vez que você cava, você não está ajudando o solo. Está cometendo uma massacre. Essa frase soa dura porque confronta hábitos profundamente enraizados. Mas ela descreve um fato biológico. O solo não se regenera mais rápido quando é ferido repetidamente. Ele se regenera quando é protegido. A natureza não cava. A natureza empilha. Essa é a regra que rege florestas, pradarias e ecossistemas resilientes em todo o planeta. Nenhum deles depende de máquinas fertilizantes sintéticos ou combustíveis fósseis para manter a fertilidade. Eles dependem de cobertura, decomposição e tempo. O método do papelão não pede que você compre algo novo. Pede que você pare de fazer algo antigo. Pare de arrancar. Pare de quebrar. Pare de lutar contra processos naturais. Em um mundo construído sobre consumo constante, parar é um ato profundamente subversivo. Home Depot ganha dinheiro quando você compra uma moto enxada. Não ganha nada quando você usa uma caixa velha de papelão. Essa realidade econômica explica por que esse método raramente é ensinado em cursos pagos ou promovido em vitrines. Ele não gera recorrência, ele gera independência. E independência não escala bem em modelos baseados em venda contínua. Ao adotar o método no-dig, você não está apenas criando um jardim melhor. Está retirando-se de um ciclo de dependência. Menos compras, menos trabalho pesado, menos água desperdiçada, mais tempo, mais solo vivo. Não é coincidência que comunidades focadas em permacultura, agroecologia e agricultura regenerativa tenham adotado abordagens semelhantes. Todas elas convergem para o mesmo princípio alimentar, o solo não perturbá-lo. E isso levanta a pergunta final. Se um método é mais barato, mais eficiente, menos trabalhoso e melhora com o tempo, por que continuamos fazendo o oposto? Talvez porque cavar dá a ilusão de controle. O solo revolvido parece obediente mesmo quando está morrendo por dentro. Empilhar exige confiança em processos que não vemos, exige paciência, exige abrir mão da sensação de dominar a natureza. Mas os resultados falam por si. Depois de alguns anos sem cavar, o solo se transforma. Ele retém água, resiste à erosão, sustenta plantas saudáveis com menos esforço humano e faz tudo isso silenciosamente sem pedir crédito. O método preguiçoso não é sobre fazer menos por descuido, é sobre fazer menos porque mais não é necessário. Em um sistema que vende esforço, essa ideia é perigosa. E quando parar de cavar ameaça indústrias inteiras, talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o solo.
Talvez tenha sido a forma como fomos ensinados a tratá-lo.